só. Você que está assistindo agora e entende a diferença entre vocação e propósito. A vocação, ela vem do latim, né, invocare, que significa chamar, enquanto propósito vem do grego, que significa propósito. E significa-se lançar-se à frente, tá? Sendo a vocação um chamamento e o propósito um movimento, podemos dizer que o propósito de se encontrar no caminho entre o dever diário e aquilo que somos chamados a fazer, vai mudar a nossa vida. Mas mesmo assim, como eu, você também quer entender melhor o significado dessas duas palavrinhas nas nossas vidas. E eu te convido a fazer parte dessa conversa aqui no nosso quadro Otimismo e Propósito. Vinheta no ar. Vida, otimismo e propósito. Oferecimento: Instituto VOP. Bom dia, e eu já estou aqui com ele, Júnior Agrigno, é isso? Acrigno, na trava. Acrigno, na trava, né? É psicólogo e escritor aqui do Instituto VOP, que é o nosso quadro de agora. E a gente vai falar agora sobre vocação e propósito. Bom dia! Bom dia, Lia. Satisfação estar aqui com você, mais uma vez aqui na revista Meio Norte. E agora participando de um quadro que é tão significativo, né, para a gente. O Instituto VOP tem esse intuito de trazer mais do que o ambiente ali de acompanhamento clínico, mas também de informação, e essa é uma porta muito preciosa para alcançar o pessoal que está em casa, falando sobre um tema tão importante nos dias de hoje, cada vez mais importante, entender mais sobre esse nosso lugar no mundo, né? Falar sobre propósito é falar um pouco sobre isso. Vamos começar então com aquela pergunta: qual a diferença entre propósito e vocação? Tem uma grande diferença, não tem? Sim, né? Na verdade, quando a gente fala sobre os termos das coisas, a gente acaba se limitando muito, né? Eu acredito que numa geração de conhecimento como a nossa, as pessoas elas têm focado muito em entender o que significa cada coisa, mas na hora de aplicar fica um pouco difícil, né? E digamos assim, que numa geração como a nossa, que tem tantas informações à disposição, acaba que o excesso dessas informações traz um excesso de conteúdo que deixa as pessoas meio perdidas nesse sentido. Então nunca se falou tanto sobre propósito nas redes sociais, em grandes meios de comunicação como hoje, até mesmo sobre vocação, e a impressão que a gente tem é que as pessoas ainda estão meio perdidas. Às vezes eu tenho, né, não só como psicólogo acompanhando pessoas ali, mas olhando um pouco da leitura da nossa sociedade e trabalhando com pessoas em outros estágios, outras esferas da vida também, eu percebo que parece que as pessoas procuram esse lugar e por haver esse desencaixe no mundo, as pessoas elas se trombam, né? E isso gera um desgaste, de certa forma, de muitas pessoas procurando esse lugar no mundo. Então, como você disse muito bem no início, a vocação, ela é uma espécie de chamamento mesmo, né? É algo que é uma espécie de inclinação. Tá predestinado? Digamos que sim, todo mundo nasce com uma inclinação para algo. A questão do ser predestinado é que implica aí na série de fatores que a gente vai encontrar na nossa vida no decorrer das coisas. Então, muita gente nasce com uma inclinação, alguma aptidão em específico, mas não necessariamente ela vai viver, porque às vezes o seu ambiente não teve os estímulos necessários que ela precisava para que ela de fato se tornasse tudo aquilo que ela tinha o potencial de ser, né? Infelizmente, porque a gente sabe que existe uma série de outros fatores e coisas ao redor num país onde a gente vive, onde as coisas são bem... não são iguais para todos, né? De certa forma, as condições. E aí, quando a gente fala de propósito, a gente lembra, né, aquilo que de fato vai sendo desenvolvido. E a primeira coisa que você precisa entender do seu propósito é, de fato, conhecê-lo, né? Muitas pessoas acham que tem um propósito, e quando a gente fala de propósito, eu falo de missão de vida mesmo, algo que é maior do que o que eu faço. Por isso que hoje em dia na psicologia, quando a gente vai falar sobre profissões, descoberta, nessa fase do pré-vestibular, que é uma fase que eu amo atender no VOP, por exemplo, e também em outras áreas para conversar sobre esse assunto, é porque não se trata mais hoje apenas de orientação profissional, porque a profissão ela é apenas uma das ferramentas que vai te levar ao seu propósito. Então, quando a gente fala sobre propósito, é de fato algo muito maior do que aquilo que você faz. Você não é só o que você faz. Sempre que a gente está falando aqui numa entrevista como essa, de repente vai aparecer, né, Júnior e embaixo psicólogo. Mas eu não sou só psicólogo, né? Existem outras coisas que eu faço que comunicam o meu propósito
Isso é muito importante para a gente entender e tirar um pouco das dúvidas do nosso coração, porque às vezes a gente acha que é tarde para pensar sobre isso. Ah, Júlio, mas eu já faço a mesma coisa há tantos anos, né? Eu já atuo nessa área há tantos anos, não me sinto tão satisfeito, mas talvez seja um pouco tarde. Não é. Acho que o importante é, de fato, a gente entender que a gente está encaixado naquele lugar, saber que nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente mais amava fazer, mas de repente a gente pode adaptar para que a gente não se torne refém das nossas escolhas equivocadas, de repente num tempo da nossa vida onde a gente nem tinha tanta maturidade assim para escolher. Júnior, por que é tão difícil descobrir a vocação? Pois é, eu diria que tem vários fatores, Lia. Sua pergunta é muito boa, porque hoje, na verdade, nós vivemos numa sociedade que se espera muito das pessoas e nosso sistema de educação, ele ainda tem alguns desafios a serem cumpridos. Então, lança-se num adolescente de 16, 17 anos uma responsabilidade de uma vida inteira. E nós já nascemos com esse apelo, principalmente aqui, algo regional do nosso estado, de ser alguém na vida. Então, precisa seguir uma cartilha, precisa estudar em colégio tal, precisa cursar curso tal, precisa passar na universidade. Precisa fazer curso de redação, precisa fazer curso de inglês, precisa fazer curso Sim. de concentração, precisa procurar isso. Ou seja, engloba tanta coisa para a gente chegar no nosso objetivo, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela fica muito perdida no meio de tantas coisas e ela acaba limitando alguns dons, algumas habilidades inatas ali que passam despercebidas no meio de uma cobrança externa, que às vezes passa a ser interna também por essa pressão que a nossa juventude enfrenta, né? E às vezes você está desperdiçando um grande talento ali numa outra área que não tem nada a ver com aquilo que está sendo cobrado. Vou contar uma breve história para poder chegar na questão da cobrança. Na nossa época, na minha época, não sei na sua, mas na minha época, a gente tinha até menos oportunidades entre faculdades particulares, não existia, como já existem boas faculdades, só tínhamos mesmo as públicas, né? E o vestibular era muito concorrido. Mas eu não sentia que tinha uma pressão muito grande e uma cobrança como tem hoje. O que está acontecendo? Eu que sou mãe de duas, uma de 7, uma de 14, né? Uma já começando a preparação para isso. Os colégios hoje, eu acho que a cobrança cresceu demais e isso eles acabam passando para o pai e a gente acaba jogando no filho aquela cobrança que a gente é cobrada, né? Isso, de certa forma, prejudica? Completamente, né? É importante a gente entender que existe uma certa cobrança que ela é saudável, né? Porque, de fato, a gente é levado a um lugar de mais resultados e de ter um resultado melhor. Mas, quando essa cobrança se torna excessiva, ela, inclusive, tem um efeito reverso, sabe, Lia? Porque a cobrança demais faz com que a pessoa paralise mesmo. E aí, às vezes, por exemplo, eu atendi casos de pacientes que passaram 5 anos seguidos tentando fazer vestibular, a pessoa tinha toda a capacidade intelectual, era uma das melhores alunas, né, da escola, e quando chegava na hora da prova, ela bloqueava, porque ela simplesmente não conseguia de ir para o hospital mesmo por conta de crise de ansiedade na hora da prova. No momento em que ela conseguiu elaborar essa pressão e trabalhar isso, ela conseguiu deixar ali no conteúdo da prova o que ela sabia e ela passou porque ela estava pronta intelectualmente. O que faltava, de fato, era esse arranjo de organizar, administrar essa pressão que vem de fora com esse maioria das apelo vezes social. Vem dos pais, né? Que e muitas do colégio vezes é um também, conjunto, né? Que é um conjunto do colégio. E a gente entende... Das comparações, Sim, isso acaba sempre tem um primo que passou no vestibular. Primo, uma menina, alguém, e os outdoor na cidade. Eu acho que não dá para culpar apenas uma esfera. É uma responsabilidade que está enraizada na nossa sociedade de cobrar as pessoas. E é importante que a gente faça esse dividir das coisas para que a gente não carregue uma expectativa que não é nossa. As pessoas muitas vezes têm esse peso que é levado, né? E muitas vezes é na melhor das intenções. Um pai não vai lançar um peso sobre isso com o filho sabendo que isso está prejudicando. Às vezes é porque ele foi, né, foi dessa forma com ele, o pai com ele quer que o filho tenha um bom resultado, a gente entende. Mas é importante que com a informação a gente vai percebendo que existem outras coisas que podem ser feitas hoje e que podem tornar a pessoa totalmente feliz. Eu costumo dizer que o lugar mais rico de Teresina é o cemitério, porque ali estão enterrados sonhos incríveis de pessoas que viveram uma vida inteira sem viver aquilo que elas de fato eram chamadas para fazer, né? Que elas nasceram com aquela intenção, aquela propensão em fazer, mas acabaram se deixando levar por um discurso de cobrança e foram fazer outras coisas e aí acabaram passando sua vida sem aproveitar. Qual a importância hoje de viver o propósito?
A importância é ter uma qualidade de vida, Lia. Acho que é o que todo mundo procura, no final das contas. Às vezes, nossa. E é um nível que parece utópico, a gente fala qualidade de vida, aí a pessoa pensa assim, é ter condição financeira, é ter uma... Gente, a qualidade de vida hoje está mais ligada à saúde mental da gente e como a gente conduz a nossa vida durante o dia do que o que a gente tem ao nosso redor. Completamente, estou total de acordo com você, porque até por causa disso, né, existem muitos estudos em países super desenvolvidos que as pessoas não têm uma qualidade de vida nem dentro do básico, né, porque de fato, embora a gente passe uma vida inteira buscando um certo conforto e a condição social, né, uma aquisição social, obviamente traz isso, a gente não quer romantizar um discurso para parecer meio utópico, não é isso, mas é entender o que é necessário, o que é indispensável antes que o tempo passe, né, eu atendo pessoas hoje na base dos 50 anos, que olham para mim e falam assim, nossa, eu trocaria qualquer bem material que eu conquistei, né, e demorei tanto para conquistar, para eu ter sua idade de novo, Júnior, e eu consegui tomar algumas decisões mais assertivas, de certa forma. Então, o propósito, você garantir que está encaixado com ele, embora seja uma coisa difícil de garantir logo no início, mas você tem a sensação de que está indo. Não, eu estou no trilho, eu acho que eu estou conseguindo viver. Isso é legal porque a gente consegue ter uma qualidade de vida. Entre a caminhada do propósito, o foco está junto? Com certeza, porque ninguém nasce pronto, então a gente vai desenvolver muita coisa no caminho e é importante que você seja uma pessoa focada, disciplinada, disposta, ensinável, saber que você não vai desenvolver uma coisa do dia para a noite. Muitas coisas que você, muitas vezes até já nasce, como essa questão da vocação, embora seja inata, para a gente entender o propósito, a gente vai se submeter a alguns processos que inclusive vão gerar desconforto, vão gerar uma exposição ao novo, mas que quando você vai desenvolvendo, aquilo vai te tornando cada vez mais parecido com quem você nasceu para ser. E como é que a gente pode estar mais atento aos chamados da vida, né? Que a gente fala assim, como é que a gente pode prestar atenção para saber, eu estou sendo chamada, ali é um chamado para mim, é algo que vai trazer mais propósito para a minha vida. Legal. Eu gosto de dizer que é importante a gente ficar atento aos sinais, Lia. Ninguém nasce com algumas coisas à toa, ninguém nasce com algumas habilidades de graça, né? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você percebeu que você tinha um dom para comunicar, que você tinha uma facilidade para falar com as pessoas. Obviamente você teve que estudar muito para isso, e é exatamente aí onde entra, né, a junção da vocação com o desenvolvimento do seu propósito. Existem algumas coisas que já estão ali desde cedo com a gente e que a gente não pode deixar passar, porque isso faz toda a diferença no final das contas em como a gente vai viver o propósito. Eu gostaria também de, por exemplo, orientar você que está em casa, que às vezes tem se perguntado sobre isso. Tem algumas coisas que a gente pode testar, como por exemplo, qual é a sua revolta social, né? O que você olha na sociedade que gera uma indignação em você, uma vontade de que aquilo fosse diferente, como você pode contribuir? Júnior, eu vou te interromper só um pouquinho nessa fala para tu encaixar com o que eu vou entrar agora, Maravilha. né? Qual é a sua revolta? Qual é o seu problema? Júnior, eu acho que a tela, a vida da tela, que você sabe que não é a vida real, tem muito filtro, ninguém vai mostrar o que é ruim na vida. Isso aí também está adoecendo as pessoas que estão buscando o seu propósito. Eles olham a vida perfeita daquela pessoa, aquela viagem, o que ela faz, aquela família perfeita, muitas vezes diz, pô, por que eu não tenho isso? Por que eu não sou assim? E isso aí, às vezes, até desvia a pessoa do seu propósito. Penso eu que desvia a pessoa do seu propósito porque ela quer o propósito do outro. Completamente. E não você tem toda a razão. As telas, hoje em dia, elas têm como eu falei, essas facilidades de comunicação, elas trouxeram muita coisa boa, mas também deixaram a gente extremamente limitado, porque você começa a se comparar inevitavelmente. E comparação é uma coisa extremamente injusta com o seu propósito, né? Com o seu processo como um todo, porque as pessoas elas não vão mostrar todo o background delas, elas estão ali apenas numa superfície, então é injusto comparar, eu sempre falo isso também, o seu bastidor com o palco dos outros, porque ele fez vários filtros para te mostrar aquilo que ele quer mostrar, enquanto você está com acesso de toda essa situação ali ao redor e muitas vezes se coloca num lugar de autodepreciação e parece que a vida do outro é sempre perfeita, o comercial de margarina, e você fica sempre atrás e não é isso, é vida real, e é importante que a gente faça esse detox, essa compreensão, para que a gente não viva refém de querer viver uma vida que não existe. Então, como eu te falei, hoje nunca se falou tanto sobre propósito, mas ainda continua sendo pouco entendido porque as pessoas ligam isso a uma coisa que você descobre em algum curso que você faz de 5 dias,
Então as pessoas, elas querem uma coisa fast Uma frase food, que você lê na internet. uma frase de efeito, e na verdade isso leva tempo, isso fala sobre construção. É, gente, e é algo assim que eu chamo muita atenção, eu mesma, vou citar um exemplo, eu sou uma pessoa que exponho minha vida profissional, porque eu tenho pessoas que admiram o meu trabalho, mostro meus bastidores, faço aquilo. Minha vida pessoal, assim, gente, eu tenho uma vida pessoal igual a de vocês, eu sou mãe, sou dona de casa, faço os afazeres do dia, vida que segue. A profissão não é somente a gente Perfeito. mostrar aquela perfeição aqui, aquela roupa bonita, aquela maquiagem, não. Assim, pelo menos para mim, não, eu tenho uma vida real. Porém, sou discreta, eu não gosto de mostrar a minha intimidade, eu preservo a intimidade das minhas filhas, até porque, assim, são minhas filhas, mas eu não tenho direito de expô-las. Eu acho que quando você Entendeu? fala isso é eu não importantíssimo. tenho direito de expor porque eu quero engajamento, porque eu quero que minha filha... Eu tenho uma filha que ela é mais extrovertida, mas tem outra que já não gosta mais de foto, que não gosta... A gente tem que respeitar, a gente não pode impor, querer mostrar a família demais, aquela coisa, tem que impor. Sabe se essa criança gosta de exposição? Será que aquilo não vai trazer um trauma para a vida da minha filha lá na frente, em algum ponto, em algum momento? E entendendo isso é interessante porque cabe a nós, que estamos aqui do outro lado da tela, fazer essa reeducação, porque não necessariamente a pessoa que está ali do outro lado, em quem nós nos inspiramos, a gente fala muito, né? Hoje é muito fácil ter inspirações, porque a rede social, ela acessibilizou que qualquer pessoa pode pegar o celular e mostrar a sua vida. Mas cabe a nós, que estamos consumindo aqui do outro lado, entender que ali não é toda a vida da pessoa, porque ela simplesmente não tem a obrigação de mostrar o lado humano, o lado real, até porque não é nas redes sociais que a gente deve mostrar essas coisas. As vulnerabilidades, a gente precisa ter muita sabedoria a quem a gente abre, né? É aquele ditado que a gente pode citar aqui, né? Ter cuidado porque tubarão adora sangue, né? Aquela coisa assim. Então, muitas pessoas hoje, tem muita gente ruim, né? Muita gente má, que tem um propósito de fazer mal aos outros, né? É importante guardar, então, né, seu pegam coração. aquelas feridas das pessoas, aquela vulnerabilidade para poder espizinhar mais ainda a pessoa, né? Então, assim, é bem complicado. Minha gente, essa entrevista aqui, se a Karine deixar, eu vou até, porque assim, é tanta coisa bacana esclarecer, assunto, porque essa entrevista a gente está falando do mundo de hoje, do propósito de hoje, da vida hoje em dia, né? Da questão das telas que estão elas estão tão presentes que até os colégios estão substituindo por tela, que eu acho isso, eu ainda sou mais incentivar nos livros, né? Do que ficar mais no tablet, né? Mais manual, porque assim, cada vez mais que o aluno se apega à tela, assim, a gente sabe que não é só a questão da concentração, mas vem muita coisa, né? O apego às telas. E eu quero encerrar essa entrevista maravilhosa, mas gente, ó, ele falou bem que dentre ele é várias coisas, ele é psicólogo, ele é isso, mas ele é cantor. Será que a gente conseguiu uma palhinha aqui do Júnior? Ou então a Karine trazia o Júnior para sexta-feira, cantar um pouquinho aqui, não sei, ó, já joguei aí pra Karine, né? É interessante sobre isso, Lia, né? Olha como isso casa com o que a gente está falando, né? Eu estou aqui como psicólogo, né? Eu estou psicólogo. Em outros dias eu estou aqui como cantor. Eu já vim aqui nesse mesmo programa para cantar, porque não é uma função que eu faço, pois é. Qual o seu estilo? Eu canto música cristã, mas bem voltado a uma coisa mais assim, meio indie, que tem um aspecto de esperança, uma coisa que traz uma vida assim. Foi um projeto muito especial que eu fiz. E isso não me define enquanto pessoa, porque eu não sou o que eu faço. Mas o que eu faço diz muito sobre o que eu sou. Eu sou jornalista e sou gastrônomo. Olha que maravilha. E aí, aqui eu estou comunicando, mas tem horas que eu estou Você disse uma receita. frase, você disse uma palavra pontual agora. Eu entendi um dia que o meu propósito é comunicar. Então, olha só como isso é interessante de entender. É a raiz das coisas. Na música eu comunico, na literatura enquanto escritor eu comunico, como psicólogo eu comunico, como líder de jovens eu comunico. É importante você entender a base das coisas para que depois você desenvolva. Muita gente faz o contrário. Primeiro ela desenvolve algumas coisas na sua vida, estabelece alguns padrões e às vezes depois ela vai ver que aquilo não tem nada a ver com o seu propósito. Então, você que está em casa, dá tempo, não importa quantas coisas você já tenha feito, quais decisões você já tenha tomado, busque, né, essa saúde emocional, autoconhecimento, terapia vai te ajudar muito a fazer isso, mas busque mesmo entender o seu lugar no mundo para que você tenha uma qualidade de vida. Não enterre seus sonhos. É isso aí. Não é verdade?
Luz da Aurora, uma palhinha pra gente encerrar aí? Ah, então, com toda a minha voz, de 8 horas da manhã. Eita, maravilha! Vamos lá, só uma palhinha aqui no cru, pra vocês lembrarem e guardarem essa mensagem de esperança. Olha aí. Vai amanhecer, verei de novo nascer uma nova história, toda escuridão enfim termina e dá lugar à luz da aurora. Sempre haverá um novo dia para cada ontem que passou. O choro durou toda a noite, mas acorda a noite o sol chegou. Eita, que mensagem linda, uma música que traz uma mensagem, né? Finalizamos com chave de Muito ouro obrigado, a nossa entrevista. Lia. Eu adorei, Pode tá, comigo. Júnior? E olha só, já que a gente está falando aqui de propósito e otimismo, vamos fixar aqui para você que gostou da entrevista, também procurar o seu. O Instituto VOP, o Instituto Vida, Otimismo e Propósito, é um espaço que tem a missão de vida e levar saúde de forma plena e integral para o ser humano, abordando uma nova mentalidade de saúde e bem-estar, com otimismo alinhado ao propósito de vida por meio da psicologia, viu, gente? Lá na Avenida Lindolfo Monteiro, é onde está localizado o VOP, né? Avenida Lindolfo Monteiro, 2019, no bairro Horto Florestal. Essa entrevista aqui eu tenho certeza que despertou em você a busca da sua vocação.